Olá, olá, muito boa noite a todos. São 18 horas e 2 minutos e nós estamos aqui de volta para hoje podermos então ter aqui o nosso serão mais cedo. Fazemos a nossa reflexão um bocadinho mais cedo, 18 horas. Aguardamos aqui a nossa convidada e hoje vamos falar dos direitos da criança angolana. Vamos aguardar aqui a Luísa, que é a nossa convidada de hoje, para juntos refletirmos Angola e refletirmos sobre um tema bastante digamos, negligenciado nos últimos anos em Angola, ou se calhar sempre. Vamos aguardar a Luísa que entre para então começarmos. São 18 horas em Portugal e 19 cá em Angola, não é? Para todos os que nos acompanham. Por isso saúdo a todos, seja os de Portugal ou os de Angola. Boa noite a todos. Para aqueles que estão no Brasil, muito boa tarde. Os que estão nos Estados Unidos da América também, muito boa tarde. E todos os outros recebam as minhas saudações conforme for o fuso horário de cada um de vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite, whatever. Temos aqui a nossa amiga Mohamed. Boa noite, minha grande irmã. Hoje estamos aqui para refletir Angola e estou à espera da minha convidada, que é uma ativista, a Luísa, uma ativista a quem nós devemos prestar atenção ao que ela nos vai dizer hoje, porque na verdade foi ela que propôs esse tema que nós trazemos hoje, eu e ela, trazemos hoje para podermos então refletir. Eu gosto muito de uma frase de um escritor ou psicanalista, que é o Louis Pasteur, não é? Louis Pasteur, que dizia: quando vejo uma criança, ela me inspira dois sentimentos: a ternura pelo que é e o respeito pelo que pode vir a ser. Portanto, nós hoje, ao começarmos essa reflexão, eu gostaria, portanto, de trazer esta citação, não é? Para podermos nos perguntar quem somos nós e que crianças nós fomos no passado. Ou seja, que tipo de pessoas nós somos, que tipo de políticos nós temos, que tipo de governantes nós temos, para entendermos se efetivamente nós tivemos boas crianças. E se nós não tivéssemos tido, ou seja, nós não tivemos, não tivemos, aliás, boas crianças, portanto está na hora de nós começarmos a corrigir efetivamente o que está mal e para precavermos o que nós queremos que se melhore. Portanto, as crianças de hoje são o futuro de amanhã. É preciso olhar para elas com alguma ternura,
é preciso olhar com elas com algum respeito, como nos dizia então o autor que eu acabei de citar. Vou ver se a nossa convidada já aqui está conosco. Ainda não, ainda não. Tenho uma plateia cheia de nada por enquanto, mas a presença da Amina Mohamed faz com que o calor também vá já subindo. O Refletir África está de volta e hoje vamos então estar a refletir sobre os direitos da criança angolana e o direito das crianças em Angola, porque uma coisa são as crianças angolanas e outra coisa são as crianças que residem em Angola. E a partir daí, eu acho que todos aqueles que nos acompanham sabem que os direitos humanos eles são universais e, portanto, nós hoje vamos tratar dos direitos humanos universais, mas do ponto de vista só das crianças. Efetivamente só das crianças. Nós não queremos falar dos nossos direitos, queremos precaver, queremos chamar a atenção aos nossos governantes, que muitas vezes eu acho que parece que se distraem para algumas coisas efetivamente úteis e necessárias e focam-se mais no presente e esquecem-se do futuro. E por isso estamos hoje aqui com a minha convidada que já chegou, não é? A quem eu vou pedir já que entre. Às vezes, como eu dizia, os nossos. Quer dizer, não sei se é às vezes ou sempre. Os nossos líderes fazem ouvidos de mercadores e esquecem-se de que também foram crianças, não é? E, portanto, se também foram crianças, eles precisam de trabalhar para que crianças não trilhem os mesmos passos que eles. Portanto, eu acho que convidado pela Luísa, que já está aqui conosco, hoje vamos tentar falar sobre isso. A Luísa, que foi ela que propôs esse tema, não é? Luísa, eu já te vou apresentar. Aliás, já te vais apresentar, porque eu já falei de ti, já comecei a fazer esse direito, já a falar mal de ti, tá a ver? Yeah. Mas quem que é essa senhora? Ok, ok. Quem que é essa senhora que fica a pensar mal das nossas crianças? Que mal é que as crianças lhe fizeram para ela pensar mal delas e, portanto, é, pro, propuseste-me esse tema portanto, nós estamos aqui para fazermos essa reflexão de aproximadamente uma hora. Hoje, se calhar, vamos tentar para, então, dizermos aqui coisas bastante essenciais, concretas, sobre como devemos tratar as nossas crianças, porque conforme nós tratamos as nossas crianças, é de nós também que a gente trata, né? Porque nós fomos crianças e hoje somos adultos. Portanto, vou já deixar que te apresentes, por favor. Olá, boa noite. Eu sou a Luísa, Luísa Francisco. Hoje estou aqui por convite seu, não é? Ou convite nosso, Exatamente, para falar assim, sobre assim o está direito correto. das nossas crianças. Sim, senhora. Luísa, muito obrigado por teres aceito o convite e por me teres feito esse convite também, né? Conseguem nos ouvir em condições, as pessoas conseguem nos ver em condições que para nos podermos então, para podermos começar, gostaria que nos respondessem a isso. É, Amina, boa noite também para ti e não saia, fica conosco e chama as pessoas para estarem aqui também conosco para podermos então aprender algumas coisas, porque nós nunca sabemos, nós não sabemos tudo. Sabemos algumas coisas e às vezes erramos porque pensamos que sabemos tudo. Sobretudo, saber, ou seja, pensar que sabemos tratar. É isso que nós vamos tratar hoje aqui. A Amina, agradeço-te mesmo e partilha com os teus amigos, partilha com os nossos grupos e para estarem todos aqui conosco. Bom, Luísa Francisco, no dia 13 de novembro,
se bem me lembro, 13 ou 12, acho que foi 13 de novembro, encontramos-nos na praça da, do Rocio, não é? E eu vi-te com um cartaz. Vi-te com um cartaz muito sugestivo e que só não chamava a atenção de quem não se interessa pelas crianças, né? De quem não se Sim, interessa sim. absolutamente com elas. E quando a gente fala das crianças, a gente não fala de coisas obsoletas, fala de coisas concretas. Portanto, o que é que te inspirou a ti apareceres na Praça do Rocio com aquele cartaz quando se estava, ou seja, quando as pessoas que lá estavam a se manifestar não se lembraram sequer, e é também o meu caso, das crianças. O que é que te inspirou a ti aparecer com aquele cartaz? O que me inspirou? Neste dia eu até estava sentada em casa, estava sentada em casa no sofá, vi os jovens na praça a manifestarem-se. E lembro-me, alguém disse para aquelas pessoas que estão em casa, juntam-se a nós. Naquele momento, levantei-me do sofá porque senti aquilo que a outra pessoa disse. Vem ter conosco, vamos manifestar, vamos fazer com que os nossos direitos sejam levados a cabo. Então, o que é que eu fiz? Peguei, me levantei de casa, fiz o meu cartaz. Normalmente, o que é que eu costumo ver nas manifestações? Costumo ver o quê? As pessoas a lutarem pelos seus direitos, não é? Uhum. Jovens, adultos, a maior parte das pessoas dizem liberdade de expressão, direito a trabalho, direito outros direitos. Mas fui vendo que nas manifestações há certos momentos que as pessoas não aplicam as crianças nessa luta. Ok, muito bem. Nesta luta, as crianças, por nós, as crianças são o futuro da nação. Então, por que nessas manifestações não metemos as crianças à frente? Se essas crianças serão o futuro. E foi Pois. ali onde É, apresentei a minha causa. exatamente. Nós, o Refletir África, agradecemos e claro, a pessoa que está a dizer que fez este convite público para que as pessoas se juntassem à manifestação, presumo ter sido a Lady Laura, que prontamente também falou comigo e disse, olha, tu tens que convidar a Luísa para fazer um direito contigo, porque aquilo que ela está a defender é efetivamente a tua área, é uma área que tu gostas, e é alguma coisa que tem estado a ser negligenciada, pelo menos pelos nossos governantes, né? A exemplo de todas as outras áreas, a exemplo de todas as outras áreas. Portanto, eu acho que aquilo que tu fizeste, olhar para as crianças e dizer, não, eu quero me manifestar pelas crianças, pelos direitos das crianças, foi ver ou então fazer, mostrar às pessoas de que todos nós, enquanto adultos, temos uma criança alegre dentro de nós, mas poucos de nós as deixamos viver, como dizia Augusto Cury, né? E, portanto, eu acho que foi isso que tu fizeste. Aquilo que tu fizeste foi dizer a nós, dizer aos adultos, de que cada um desses adultos tem uma criança dentro dele. Só que alguns negligenciam, não a deixam viver. Portanto, eu quero que as pessoas que nos estão a acompanhar olhem para esta grande mulher e digam assim, não, epa,
é de facto um ser humano, não é mais um ser humaninho, mas é um ser humano que efetivamente pensa nos direitos de todos. Porque quem pensa, por exemplo, nas mulheres e nas crianças, este sim pensa efetivamente nos direitos universais. Porque a mulher é universal e a mulher, sem ela, não existiam crianças, não existiam políticos, não existiam tantas outras pessoas, não existiriam se não fosse a mulher, não é? E nós não Sim. teríamos políticos, não teríamos governantes se eles não fossem crianças. Eu acho que pensar assim deveria fazer com que nós olhemos para as crianças com alguma atenção efetivamente particular e possamos resolver através delas os problemas também dos adultos. Quer dizer, parece que há aqui alguma coisa que casa e que casa muito bem, e isso não é só discurso, isso tem que ser prático. E, portanto, nós hoje estamos aqui, como disse, para falarmos das crianças, mas nós não vamos falar só das crianças. Vamos falar das crianças adultas, das crianças que crescem e dos adultos crianças, né? Vamos falar disso. É isso. É isso. Exatamente, e dos adultos crianças. Portanto, Luísa, é, a olhar sempre para o cartaz que levou, o que é que mais te moveu para levares um cartaz daquele, porque nós queremos perceber isso, não é? Para levares um cartaz daqueles a falar das crianças malnutridas que morrem constantemente, que parece que ninguém as vê, parece que são invisíveis, não é? O que é que mais te inspirou então para além da chamada que foi feita pela Lei de Laura, tu apareceste para lá não para discutir direitos teus, mas para discutir direitos do futuro? Um, há um ano fui para Angola. Fui para Angola, saí de Angola já faz 20 anos, já estou fora de Angola há 20 anos, então fui para Angola, fui dar uma volta. O que me moveu? Eu tenho uma criança com problema de anemia falciforme. Neste sítio onde eu fui, vi uma criança que me chamou a atenção. Chamou-me a atenção de que jeito? Eu vou mencionar um bocadito aqui eu sou mãe de uma criança com anemia falciforme. Visto aquela criança no quintal da minha cunhada, eu perguntei à minha cunhada se aquele menino era filho de alguém próximo. Ela me respondeu, sim, é filho de um vizinho meu e tem um outro vizinho no outro lado que também tem um filho com esse problema de saúde. E eu questionei por que a criança está daquele jeito, porque ela estava mal, os ossos fora, roupa rasgada, todo sujo. Dão a entender que aquela criança não é tratada como outras crianças que têm a mesma patologia. Por exemplo, as crianças que vivem cá em Portugal. Desculpe lá, uma mensagem que cá entrou. E vi que aquela criança não era tratada tal qual como as crianças cá em Portugal. E eu fiquei espantada. Chorei, até nesse dia chorei. Por quê? Porque não esperava ver uma criança naquela situação. Pedi o número da senhora ou do pai da criança, mas eles não me facultaram o número porque tinham receio, uma coisa assim. Porque eu vim até com esse caso para ver se fosse mais falado, entendeu? Porque essa patologia que é anemia falciforme, cá em Portugal chama-se, como é que se chama? Drepanocitose ou anemia falciforme. Tem três versões.
isso mexeu comigo, mexeu porque eu sou mãe de criança com drepanocytose. Foi ali que eu vi que há tanta coisa para se fazer, há tanta coisa para se discutir, há tanta coisa para levar para frente, mas as pessoas estão distraídas, só pensam nelas, não pensam no lugar do outro, entendeu? Sim. Eu, posto cá em Portugal, eu ia pensando. Nesse dia até da manifestação, eu disse, eu vou fazer diferente. Tudo bem, nós estamos a lutar por uma causa social, por bem de todos os angolanos, mas também faltava ali alguma coisa que são as crianças. Por que não as Sim, sim. crianças? Pois é. É, Por que não muito as bem. crianças? Exatamente. A pergunta é mesmo essa. E eu acho que nós vamos colocar o acento tônico na questão que tu colocaste. Por que não as crianças? Eu acho que é aqui onde a gente tem que pôr. A nossa reflexão tem que se centrar nisso. Por que não as crianças? Nós sabemos que nós somos signatários dos direitos da criança. É, como já disse no início, o direito mais universal que existe é esse. É o direito das crianças e, a meu entender, é também o direito das mulheres. Ponto. E nós temos que entender que as crianças colocadas em situação de vulnerabilidade, que são, por exemplo, as crianças, não só aquelas que tendo qualquer doença que, a nosso ver, têm sido estigmatizadas, não é? Ou seja, não existem políticas públicas concretas para poder acudir às situações dessas crianças. E nós temos que aprender, temos que efetivamente colocar nas nossas cabeças e aproveitar aqueles que nos ouvem de que as crianças angolanas e as crianças no mundo têm exatamente os mesmos direitos. E esses direitos não podem ser negligenciados. Nós, por aquilo que eu percebi, e as pessoas também perceberam, do que tu estás a dizer, nós não estamos a falar sequer das crianças que são, por exemplo, colocadas na situação de abusadas sexualmente, tráfico, mutilação e por aí fora. Estamos a falar de crianças que, sendo doentes, Trabalho de escravos. exatamente, sendo doentes, e depois já vamos poder falar do abuso infantil, prostituição infantil, exploração sexual de menores, mas hoje eu acho que eu gostaria que nos apegássemos mais no que realmente em Angola tem acontecido. São duas coisas, que é o abandono de menores, De abandono de menores, crianças, não é? Abandono de abandono crianças de e menores, abandono de incapazes. A exatamente, palavra exata é exatamente. abandono de incapazes. É isso mesmo. E depois naquilo que tu estás, no problema que tu trazes, no problema que tu colocas. Eu acho que o problema que a gente coloca, nós não temos respostas. E precisamos buscar respostas às pessoas que efetivamente nos governam, porque são essas que têm a capacidade de poderem fazer políticas públicas efetivamente que prevejam a proteção efetiva das crianças, porque aquilo que a Constituição diz, aquilo que o Código da Família diz, não é? No artigo 4º, presumo, se não estiver errado, proteção e igualdade das crianças, é o que diz. As crianças merecem especial atenção no seio da família, a qual cabe em colaboração com o Estado assegurar-lhes a mais ampla proteção e igualdade para que elas atinjam o seu integral desenvolvimento físico e psíquico e no esforço da sua educação se reforcem os laços entre a família e a sociedade. Se a gente ler esse artigo, a gente vai pensar de que o Estado só pode entrar em segundo plano. Ou seja, as famílias é que têm que resolver os problemas e acabou. Não!
Não é isso que o artigo Mas diz. ali estamos errados quando nós dissemos que o Estado tem que entrar em segundo lugar. Não, o Estado tem que ser o primeiro, o Estado tem que ser o primeiro a, a resolver esse tipo de estigma. Não pode ser as famílias, porque as famílias têm que saber os sítios próprios para poder correr, entendeu? Não, se o Estado em si, se o Estado em si não divulga quais são os sítios necessários onde os pais, onde as mães possam recorrer, epá, isso é falta de informação. É falta de informação. O Estado tem o dever, o Estado tem o dever de informar, o Estado tem o dever de proteger, o Estado tem o direito de acolher. Mas durante esses 45 anos de tal independência, o Estado tem vindo mostrar papéis que dá retaguarda, como quem diz, as famílias que se virem. Não pode ser, não pode ser isso, não pode ser. O Estado tem que ser em primeiro lugar. O Estado tem que proteger, tem que acolher. Entendeu? Muito bem. Por isso é que o Estado tem que focar. Por isso é que existe ministras de ação social, por isso é que existe o INAC. Qual é o papel do INAC? Eu às vezes me pergunto qual é o papel do INAC, porque eu não entendo qual é o papel do INAC. Tudo bem, eles recolhem os meninos das ruas, recolhem, metem numa instituição e nem querem saber o que quais são as condições que essas instituições têm para receberem aqueles meninos. Pois, eu acho que temos um trabalho muito grande por se fazer e aqui é com uma tristeza no rosto e também no coração, da minha parte, porque sempre que eu falo das crianças, e não é só agora que me tornei pai, né? Não é só agora que me tornei pai, mas sempre que falo sobre as crianças, eu falo com uma tristeza, quando eu deveria fazer o contrário, quando deveria ser o contrário. Nós deveríamos falar das crianças, sobre as crianças, com alguma alegria, porque a criança é um ser feliz, que os pais, por exemplo, como dizia o Milor Fernandes, a criança é esse ser feliz que os pais põem na cama a dormir quando ela ainda está cheia de genica para brincar. Esta criança que os pais tiram da cama cedinho quando ela ainda está com sono para descansar, tá vendo? Ou seja, parece que é contraproducente tudo o que se passa em volta da criança. Uma criança feliz a brincar, toda cheia de genica, e a gente vai lhe colocar na cama porque nós já estamos cansados. Sim, a criança que está ainda com sono, mas nós temos que acordá-la porque nós temos que ir para o trabalho. Eu percebi efetivamente isso agora que sou pai. Agora que eu sou pai há muito pouco tempo, e no dia seguinte eu tenho que me levantar para ir trabalhar e a minha filha ainda está com sono. Quem vai deixar hoje a menina? És tu ou sou eu? Pergunta a minha mulher, né? E eu digo, não, hoje sou eu. Portanto, eu vou deixar, eu vou deixar. E às vezes ainda está a dormir, mas tenho que levá-la assim. Eu sorrio para ela quando ela não quer sorrir. E eu estou triste com ela quando ela ainda está a sorrir. Ou seja, percebes esta coisa, digamos, como é que se chama? Este paralelismo que eu faço. Todos nós devemos fazer. É assim, as crianças angolanas e as crianças no mundo, como disse, têm os mesmos direitos, os mesmos deveres. Mas elas têm que ter mais direitos do que deveres. E é preciso nós percebermos de que as crianças, sejam elas doentes, tenham elas
esse tipo de doença que me chamou mesmo a atenção. Doenças, ou seja, crianças com células falciformes, sim, sejam saudáveis, saudáveis até prova em contrário, saudáveis até prova em contrário, porque isso aqui é, por exemplo, quando se está a falar da presunção de inocência no sentido jurídico da coisa, nós somos inocentes quando cometemos algum crime ou quando, por exemplo, somos acusados de alguma coisa. Nós somos inocentes até prova em contrário. E tal como nós somos saudáveis até prova em contrário, porque ninguém é saudável a 100%. Pelo menos essa é a minha percepção. Até nós irmos para o médico. Porque, sim, até nós irmos para o médico. Portanto, o que nós queremos é que as crianças sejam sempre saudáveis, as crianças estejam sempre com os seus pais, as crianças, não estando com os seus pais, tenham efetivamente proteção do Estado, como a lei prevê, não é? E que não seja uma proteção poética, uma proteção, digamos, desenhada como uma banda, como uma banda de desenho animados, e que seja efetivamente direitos das crianças sejam protegidos. O que nós temos estado a ver em Angola, o que nós temos estado a ver em Angola e a acompanhar, é que as nossas crianças estão nas ruas, porque algumas porque foram acusadas de feitiçaria pelos seus parentes, né? Algumas foram acusadas de feitiçarias pelos seus parentes e o Estado não faz nada. O que é que nós fazemos? E quando eu digo Estado, estou a falar de todos nós. É que nós, às vezes, os cidadãos civis e que é, por exemplo, tu que pensaste nas crianças, Nós da eu sociedade, que nós da penso, eu sociedade. que penso nelas, nós podemos ter iniciativas. Nós podemos ter iniciativas de ajudar as crianças, né? Mas é preciso que tenhamos que, primeiro, as crianças têm que ter proteção do Estado, é verdade. Existe, por exemplo, para as crianças abandonadas, para as crianças afastadas das suas famílias, Órfãos, acusadas de os feitiçarias. órfãos. Pois, o que tem acontecido é que algumas crianças chegam a falecer mesmo. Algumas crianças chegam a morrer e depois não há responsabilização, não há absolutamente nada. O Estado assobia para o lado, não é? O Estado assobia para o lado. E por que que isso acontece? Isso acontece, e nós estamos a ter aqui uma conversa, isso acontece muito porque muitos dos nossos governantes têm as suas crianças. Não, alguns não têm as suas crianças em Angola e, portanto, não conhecem a realidade angolana, não sofrem bullying em Angola, não, porque não estão lá. Sofrem bullying em outras realidades muito diferentes das nossas, né? Sim, porque também sofrem. E são crianças que merecem também a nossa proteção. Sim, merecem a nossa atenção. Todas as crianças. Porque são todas as nossas crianças. Sejam elas angolanas ou não angolanas. Mas precisam e merecem a nossa atenção. Portanto, nós temos um grande problema, que os nossos líderes, eles não conhecem a nossa realidade, são nossos líderes. Eles são nossos líderes. Eles nos lideram. Mas não são efetivamente nossos. Porque estão lá na cadeira do topo, estão lá na cadeira do topo e olham para nós como se nós não fizéssemos parte ou não fôssemos parte integrante daquele grupo. E nós somos parte integrante do grupo. E, portanto, se nós, como dizia a início, olharmos para as crianças como sendo o futuro do país, nós estaríamos efetivamente a construir uma nação forte, uma nação inclusiva e pronto, é por aí. Portanto, quando Mas a também só Luísa... um ponto que eu vou, só um ponto que eu vou Sim, deixar. É que se os nossos governantes deixarem um bocadito, descerem um bocadito do topo em que eles estão e procurarem ter mais contato com a população, entrar nos bairros sociais ou nos guetos, como se diz, ali sim estariam a fazer um belo trabalho.
deixavam de estar fechados nos seus carrinhos blindados. Com quem diz o mundo da periferia é diferente, tudo bem, é diferente sim da realidade deles, mas eles tinham que deixar da realidade deles para pôr em prática o serviço social. Por exemplo, eu vejo, costumo ver ali algumas visitas da ministra da Ação Social. Sim. Essas visitas da ministra da Ação Social tinha que ser mais direcionada para os bairros sociais, em vez de levarem 100 pessoas da equipa da governação, criem um gabinete nos bairros sociais que atendam à situação dos bairros sociais. Criem um gabinete para tratar dos casos mais profundos nos bairros sociais, não só nos gabinetes. Temos que deixar de ter essa forma de governar dos gabinetes. Não, nós não queremos forma de governar dos gabinetes. Nós queremos que as instituições criam meios com como é que eu posso dizer, com psicólogos, quer dizer, tenham uma governação mais inclusiva, do povo para o povo, não é? E não se governem só para eles, porque aquilo que nós temos estado a ver é que... a linguagem do... Sim, exatamente. Eles têm que falar a linguagem do povo em si, não só... Angola não se limita só em Luanda. Angola tem 18 províncias, eles têm que criar formas de levar apoios e informações corretas para essas pessoas, porque há famílias em certas províncias, há dificuldades, às vezes o português nos mais velhos, há mais velhos que não percebem quais são, onde podem recorrer enquanto pessoas das periferias. Uhum. E portanto, Luísa, acha que... N coisas que os nossos governos empurram tudo pelo tapete. E é de lamentar que até nas obras, crianças a trabalhar nas obras, empresários de outros países, como China, como é que os empresários chineses conseguem contratar crianças para trabalhar nas obras? Como é que o nosso Estado angolano permite com que isso aconteça? Não pode acontecer, isso não pode acontecer. Como é que as crianças que deambulam pelas ruas nos contentores de lixo a comerem? Onde é que está o Estado? Onde é que está o INAC? Há famílias que vivem... eu até fiz um apontamento aqui em Dalatando, famílias a viverem dentro dos cemitérios, por cima das campas. Onde é que está como é que eu posso dizer? A ministra da família, onde é que eles atuam? Quais são as atividades que as pessoas fazem? Quais são os projetos dessas pessoas? Essas pessoas se engrandecem por ter um nome elevado que é ministra da Ação Social, ministra da Educação, ministra da Saúde, mas essas pessoas não atuam na profundeza do problema. Portanto, do país. Luísa, acha que a maneira como os nossos governantes têm estado a proceder para com todos os angolanos e especificamente aqui para as nossas crianças, faz com que eles sejam de alguma maneira caracterizados como governantes egoístas, por não pensarem... Com certeza. Uhum. E outra coisa, perguntou onde e foram perguntas retóricas, como é óbvio, não é? Onde que andam os ministérios da saúde, da educação,
da família e promoção da mulher. Portanto, acha, aqui partindo destas questões que fizeste, achas que, de alguma maneira, esses ministérios servem, porque eles servem a alguns interesses, têm trabalhos. Portanto, Interesses próprios. se nós nos colocamos hoje essas questões, onde é que andam estes quando não olham efetivamente para as crianças, não olham para as famílias, não olham para a educação, para a saúde e para as famílias dessas crianças? Então, para quem que servem os interesses? Eles servem interesses de quem, né? Portanto, queres responder a essa Interesses questão? próprios. Interesses próprios. Pois. Não dá. Interesses próprios. Isso, ou seja, isso não faz crer que em Angola existem, e hoje, porque estamos a falar das crianças, é delas que nós vamos falar. Existem crianças de primeira, existem crianças de segunda, existem crianças de terceira, e existem depois as crianças dos camponeses. Não dá, não é essa a ideia com que ficamos, porque é obsoleto pensar de que os ministérios existem para resolverem problemas das crianças. E depois a gente se coloca, quais crianças, né? Quem são estas crianças? É, é complicado pensarmos assim, mas nós temos que fazer as questões que nos conduzam a refletir efetivamente as crianças, que nos conduzam depois a refletirmos e encontrarmos soluções para elas, não é? Para elas. Por exemplo, existe em Angola, como disse já ao início, famílias que acusam as suas crianças de feitiçaria. Como é que isso é possível? Conhece algum caso concreto disso, você? Eu, se tiver que tocar nesse assunto novamente, vamos voltar novamente nas crianças com drepanocitose. Drepanocitose barra anemia falciforme. Uhum. Há famílias que vejam essas crianças como aberração. Aberração como? Como essas crianças têm tendência de ter crises repetitivas, acham que essas crianças estão a empatar ou estão a impedir a vida dos pais. Veja-se que essas crianças, de uma maneira indireita ou direita, que essas crianças fazem com que a vida dos pais, estejam parados. É esta situação que alguns pais não sabem separar se essas crianças são normais ou essas crianças são doentes pela vida toda. Porque quem em Portugal disse são doentes a vida toda. A vida toda significa o quê? Até o fim das suas vidas. Essas crianças exigem de muito cuidado, exigem com alimentação correta. Essas crianças precisam de medicamentos para quê? Para fazer com que a vida dessas crianças seja ou a idade dessas crianças vai para além por exemplo, há anos atrás dizia-se que essas crianças viviam até 15, 18 anos, mas eu posto cá na Europa, descobri que essas crianças vivem muito mais tempo e ainda podem chegar até os 60, 65. Tudo bem que há algumas dificuldades até chegar ali, mas essas crianças ainda conseguem viver até essa idade. E algumas crianças, alguns pais acham que é o impedimento do desenvolvimento da vida desses pais, porque ficam parados, são obrigados, às vezes são obrigados a ficar com essas crianças sem trabalhar, tem que cuidar daquelas crianças. Quer dizer, portanto, tu consegues perceber quais são as fragilidades que nós temos em Angola
porque tu tens essa experiência viva contigo, né? Tens uma criança que sofre de anemia falciforme, assim, e em Angola, aquilo que os médicos dizem, como semideuses, é de que as crianças com este tipo de doença só vivem até os X anos. E depois, tu conheces uma outra realidade que é na Europa, em Portugal, no caso concreto, certo? E tu percebes de que, epá, os nossos filhos, eles são nossos filhos independentemente do problema que tenham, né? Sim. E independentemente do problema que os nossos filhos têm, eles têm que ser sempre especiais. Nós temos que olhar para os nossos filhos como nossos e depois educá-los para a sociedade. Portanto, o que eu quero aproveitar daqui é pedir-te que mensagens é que tu dás para todos aqueles pais que passam pelo mesmo, mas que não tiveram, não têm a mesma oportunidade que tu tiveste de ficar para a Europa, por exemplo, né? Que mensagens é que tu queres mandar para eles? Sim, sim, em detrimento disso. A mensagem que eu deixo para esses pais que estão na mesma situação que os meus é que o problema dessas crianças, que é a anemia falciforme, a solução, a solução. Essas crianças têm direito à medicação gratuita, gratuita. Têm direito à escola, quando se diz escola, com especialista que seguem essas crianças, tem que ter sempre contato ou com os médicos ou institutos, porque também existem institutos, existem associações, procurem associações, procuram como adquirir medicamento gratuito, porque essas crianças precisam de medicamento gratuito. Eu estou a dizer gratuito. O Estado tem que olhar para essas crianças como são considerados, sim, deficientes. São deficientes. Até 60% é deficiente. É deficiente. Por isso é que eu estou a dizer que o Estado tem... Obrigado, filha. Obrigado. Peço desculpa. Queres levar na mamãe? Mas também e quando eu digo crianças com essa patologia, mas adultos também, crianças, adolescentes e adultos. Não só, quando pegamos nessa patologia, não ficamos só pelas crianças, ficamos pelos adolescentes, pelos adultos. Quando eu digo adulto, 40, 42, 46, chega até esse nível. Pois, E procurem investigar mais, se informem, procurem, se não conseguem ter essas informações a partir das instituições, então procurem através da internet, procurem se informar mais, porque essas crianças têm muito tempo para viver e que essas crianças são muito inteligentes, porque eu vejo a minha vivência que eu tenho, que essas crianças são muito inteligentes, que o Estado precisa olhar muito mais para essas crianças. Eu vou referir uma coisinha aqui, ou vou acrescentar uma coisinha aqui. O Estado tem o dever de fazer um estudo em censo para saber quantas crianças ou quantas famílias existem em Angola com essa patologia. E eles têm que levar mais informações nas províncias, quando eu digo nas províncias, mas nas províncias, naquelas províncias onde a notícia dificilmente entra, o Estado tem que levar com que essas pessoas estejam informadas e que não maltratem as crianças, por favor, que essas crianças não são imbecis, essas crianças não são bruxas e essas crianças não têm que ser levadas aos curandeiros a pensarem que essa doença
o adivinhador X vai tratar dessa patologia. Não, nada disso. Base informação é que essas crianças têm muito para viver. Essas crianças não estão limitadas a ficar nos 18, 20 anos. Essas crianças têm muito mais para além disso. Muito bem. Estamos já na reta final e como nós estamos aqui a refletir sobre os direitos das crianças, eu gostaria só de dizer o seguinte: o que oi filha, o que a Unicef, a minha filha está com ciúmes, me quer com ela já. Ela veio da escolinha e ainda não saudei. Não fica, Sim. não fica, que aqui vai ter muitas amiguinhas. Aqui tem muitas amiguinhas aqui também deste lado. Exatamente, sim. Portanto, os direitos humanos, eles são universais. E eu falo sempre nisso, que é para nos recordarmos, nos lembrarmos de que todos, mas todos nós, sejamos crianças, adultos, nós todos temos os mesmos direitos, né? Temos os mesmos direitos. Os direitos humanos, eles são universais e isto engloba os quase, ou se calhar perto dos 7 ou 8 bilhões de seres humanos que existem na face da Terra, não é? E, portanto, se ele engloba os 8 bilhões que existem na face da Terra, então ninguém os pode tirar. Mas se nós olharmos para a nossa realidade angolana, nós, e aqui centramos-nos naquilo que é o papel do Estado, segundo o que diz a Constituição e até o próprio Código de Família, diz que o Estado deve fazer com que as crianças tenham, ou seja, tenham uma proteção abrangente e os seus direitos sejam respeitados, tem que fazer cumprir isso. E nós depois vemos políticas ineficazes que nós temos que não fazem, do ponto de vista concreto, não há coisas, não há direitos, não há políticas que olhem para as crianças e digam assim, não, estas crianças devem ter essa proteção, essa. Como disseste no início dessa conversa, existem associações, existem instituições e, normalmente, aquelas que eu conheço são instituições da Igreja Católica, são instituições de alguns, quer dizer, acompanhadas pela Igreja, não é? Que acolhem essas crianças, não é? Que acolhem essas crianças que estão em situação de vulnerabilidade. Portanto, aqui o que nós podemos, ou seja, a questão que eu quero colocar, e é mesmo já para terminar, e gostaria que me respondesse a isso, acha que se a Declaração Universal dos Direitos Humanos reconhece os direitos humanos como um pré-requisito para a paz, para a justiça e para a democracia, e nós vemos que estes direitos não são respeitados, portanto, nós vivemos em paz, nós temos justiça, ou nós somos um Estado democrático? Que conclusão é que a gente tira a partir do que a gente vê? Para ti, né? Eu tenho a certeza que nós não somos um Estado democrático, porque o Estado em si está a atropelar o direito, os direitos fundamentais das crianças. O Estado está a atropelar, porque, ao meu ver, nós não somos um Estado democrático. Não somos. Não somos. E eu também gostaria de salientar aqui uma coisa. Eu, por exemplo, estive a investigar sobre associações em Angola que falam ou que defendem os doentes com anemia falciforme. Eu estive a investigar. Em Angola não existe nenhuma associação que vincula as crianças com essa patologia. Onde é que Angola está? Angola, para falar um bocadito da anemia falciforme, a Angola não deixa de estar colado no Brasil. Por que Angola BR? Pois é.
por que Angola BR? Por que que Angola, não não tem as suas associações, em vez de estar ligado ao Brasil? Mas está a falar especificamente de quê? Angola BR em que sentido? Em que sentido? Em termos de crianças com drepanocitose, anemia falciforme. Ah, ok. E essas só para eu perceber, essas associações estão situadas no Brasil em vez de estarem em Angola? É isso? Eu acho que sim, eu acho que sim. Eu acho que sim. Se Angola não divulga, e nem sabe o número exato de doentes ou de famílias com esse tipo de patologia, Angola depende do Brasil, não pode estar dependente do Brasil. Angola tem que fazer o seu trabalho, sem estar colado no Brasil. Tudo bem que as Claro. investigações de procura de curas e terapias ou terapeutas e não sei o quê, pode estar colado para a investigação, mas a Angola tem que deixar de estar colado ao Brasil. A Angola tem que trabalhar em termos de associações. E quando eu digo associações, não só dessa patologia que é a anemia falciforme, mas tem outras mais patologias em Angola. E neste momento o governo está preocupado com o quê? Com a pandemia da Covid-19. Não pode estar só vinculada à Covid-19. Eles têm que olhar por outras patologias. Existe. Há pessoas a morrer, não da Covid, não da Covid. Há pessoas a morrer por outras doenças. Não pode. Não pode. O Estado não está a fazer o seu trabalho. O Estado esqueceu dos filhos da pátria. Por exemplo, eu vou tocar num assunto, vou tocar eu me pergunto, qual é o papel da primeira-dama? Qual é o papel da primeira-dama? As primeiras damas de outros países têm algumas atividades para fazer pelo povo, O que a primeira-dama faz? O que ela representa? O ser primeira-dama não é estar só no lado do presidente, estar a acompanhar as saídas do presidente. Não, ela tem que fazer outros programas. Ela tem que sair do ciclo fechado, ela tem que se abrir para outras causas, não pode estar só vinculada como primeira-dama, entendeu? Exatamente. Isso é um desabafo, não vou dizer só meu, mas de todos nós, nós, a sociedade, nós, o povo, Claro. entendeu? Portanto, sim. E eu queria só deixar aqui uma coisa. Se tiver alguém, eu escrevi isso, se tiver alguém que saiba como são efetuados os processos desse tipo de patologia, que entre em contato comigo. Por favor, e não se esqueçam, partilhem, porque são coisas que têm que chegar até aos nossos governantes, que é de lamentar. Muita criança morrer, não só de doença, de fome, muita criança sofrer nas ruas, muitas crianças andar anarquicamente da cidade. Esses subsídios, esses bônus que os deputados aprovaram, esses bônus deviam estar direcionados com cesta básica, medicamento, materiais de proteção, medicamento gratuito para a população. Onde vai esses bônus dos governantes?
esquecem-se que a sociedade está a sofrer. A sociedade está a sofrer. A sociedade está a sofrer. Eles que saiam dos carros, eles que saiam dos gabinetes, a ação social tem que trabalhar, a educação tem que trabalhar, a saúde tem que trabalhar, o Ministério do Desporto também tem a ver com tudo isso. É que esses governantes têm que trabalhar para o povo, não têm que trabalhar para eles próprios, que o dinheiro do país não é de alguns indivíduos que são filhos da pátria, outros não são filhos da pátria. Façam-me favor que esses governantes ou essas instituições sejam extinguidas, porque não estão a fazer trabalhos nenhum. Não estão a fazer trabalhos nenhum. Ação social. As pessoas têm que estar em contato com a periferia, não nas cidades. As cidades não precisam de ação social. Vão às periferias, saber quais são os problemas que o povo sofre, procuram saber quais são os problemas que a sociedade enfrenta. Façam esse favor. Gabinetes de ação social. Por que existe gabinete de ação social? Ação social, tá bem dito o nome, ação social. Não é ação, a ação de certos deputados da Assembleia, não. Esse dono faria muito bem. Parecem mais gabinetes antissociais, porque eles não se associam com... Não há isso. Não há sociedade, parece que não se associam, não há... não conseguem interagir com os outros. Mas nós vamos concluir e eu gostaria... Eu estou a falar deste caso, mas eu fico um pouco revoltada. Se a ação social, a saúde, a educação não implementam projetos que vão para frente, para o povo ou para a sociedade, então que esses gabinetes, esses ministérios, que acabe. Sim, é o mais lógico. Eu espero que também investiguem o caso das crianças que morreram nas obras do novo aeroporto, porque essas crianças têm família. Tem que saber de onde saíram essas crianças, tem que saber de onde enterraram essas crianças, que esses empresários têm que ser investigados, porque as crianças têm o direito a brincar, têm o direito a ser feliz, têm o direito à educação, têm o direito à saúde e muito mais por aí. Exatamente. Luísa, eu vou falar no fim, claro, o que eu tenho para dizer, mas eu gostaria, vamos terminar, né? Vamos terminar e, portanto, eu gostaria que, quer dizer, entre outras coisas que já disseste, se ainda queres deixar algum conselho, agora não para as famílias que sofrem, não para as famílias que têm filhos com doenças falciformes, mas como dizia, para os nossos governantes, para ver se mudam de políticas e investam em políticas que sejam feitas para o povo, pelo povo e com o povo, né? Eu acho que é nesse sentido. Sobretudo aqui, estarmos a falar das crianças, estamos a falar dos direitos humanos, especificamente delas, portanto, se há alguma coisa mais que queiras acrescentar para além das mensagens que já deixaste para as famílias, agora para o governo. Eu espero que os governantes ponham a mão na consciência, que trabalhem. Muito bem. Portanto, vamos concluir. O resumo é este. Que os governantes trabalhem, que as famílias acreditem que ainda há esperança. Quando nós temos pessoas com alguma deficiência nas nossas famílias, são nossas. E eu digo isso porque também tenho um caso que não é da anemia falciforme, mas eu tenho um irmão que é surdo-mudo
e, portanto, ele é nosso irmão e é muito querido por nós e sempre foi apoiado por nós e é das pessoas mais inteligentes que nós já temos, é mestre de karatê, de taekwondo e sim, portanto fez esse percurso e para além de ser uma pessoa especial, mas não especial no sentido pejorativo, de que não, por ser deficiente é especial, não. É especial por ser humano, ele é especial por ser uma pessoa humana, é especial por ser meu irmão, é especial por ser angolano, é especial por ser membro e filho de um país que nós tanto amamos, mas que mesmo que amemos tanto esse país, ainda assim nos tem dado alguns dissabores por causa do tipo de liderança que nós temos. Mas são os nossos irmãos, são as nossas famílias e nós temos que ser efetivamente os primeiros a olhar por eles, né? Temos que ser os primeiros a olhar por eles. E se alguma coisa do ponto de vista governamental não estiver a acontecer, nós temos que fazer o que estamos a fazer agora. Enviar mensagens, se elas são ouvidas, que sejam ouvidas e efetivadas. Porque nós não estamos a mandar mensagens para um surdo. E eu, quando digo para um surdo, não é a desprezar os surdos, porque eu tenho um irmão que é surdo, né? Sim. É porque se eu envio uma mensagem para alguém que me ouve, e este alguém que me ouve depois ou faz ameaças, ou então não quer ouvir o que eu digo, não quer ouvir o que eu digo, portanto eu posso lamentar. E eu lamento e faço uma crítica. E eu, quando faço uma crítica, eu faço porque, como dizia um filósofo, e eu o considero filósofo, mas ele é escritor apenas, nigeriano, uma democracia, ou seja, uma liberdade sem crítica, ela não é liberdade. É preciso que eu seja livre para fazer crítica. É preciso que eu reconheça que eu sou uma pessoa livre para fazer uma crítica à Luísa. E a Luísa tem que entender de que ela é livre também para responder à minha crítica ou não. O que é que isso vai fazer? Isso vai consolidar a própria democracia que se está a criar. A própria democracia. E eu digo que se está a criar porque nós ainda não temos democracia. Estamos longe disso. Estamos muito longe disso, sim. E se nós quisermos ter efetivamente um Estado democrático e de direito, temos que aprender a conviver com a crítica. Por quê? Porque só critica aquele que é livre. Quem não é livre? Quem está E com a crítica nós crescendo? crescemos, com a crítica Exatamente. aprendemos a ser bons líderes, com a crítica aprendemos a ser mais, como é que eu posso dizer, mais responsáveis. Exatamente, sim. Portanto, como eu estava a dizer, nós precisamos fazer esse exercício juntos, enquanto angolanos, precisamos fazer esse exercício e dizer, não, nós precisamos de nós para crescer. E mais do que isso, nós precisamos fazer, ou seja, olhar para as crianças e fazer delas aquilo que nós gostaríamos que no futuro façam conosco. Porque, e aqui eu reflito em, como é que ele se chama? Carmanhe, o que ele dizia é, o que se faz agora com as crianças, elas farão conosco depois. Ou farão com a sociedade. Portanto, daqui o que eu tiro das palavras de Carmanhe é o seguinte: os líderes que nós temos, nós só podemos pensar deles duas coisas. Foram péssimas crianças, ou então os nossos ancestrais, os nossos avós, os nossos bisavós, que foram pais deles, não foram bons também. E eu acho que entre estas duas coisas, eu preciso acreditar de que estas nossas crianças se tornaram más, não porque os seus líderes, ou os seus ancestrais, os seus pais foram péssimos pais, mas porque algumas não quiseram aprender. Que isso também acontece. Né? Isso também acontece.
Portanto, eu não quero acusar os que estão mortos. Eu quero falar dos vivos porque têm a capacidade de responderem, né? E, portanto, os mortos, eles não são responsáveis pelo nosso péssimo, pelo nosso péssimo hábito. É preciso que nós entendamos de que o que se faz agora com as crianças é o que elas farão depois com a sociedade. Portanto, daqui temos que educar as crianças para depois não podermos castigar os mais velhos, como dizia agora o nome agora não me vem, né? Sim, mas como dizia um grande filósofo e um grande sábio, né? Portanto, o que nós fizermos com as crianças, o que nós fizermos com as crianças, depois elas farão com a sociedade. E então temos que ter atenção. É preciso que nós eduquemos as crianças. Daí que deixo aqui então esta informação de que a Luísa, que é uma mãe, 24 horas por dia, é uma irmã, é uma angolana, ela deixou as seguintes mensagens. É preciso que a educação, o Ministério da Educação, o Ministério do Desporto, Ministério da Família e Promoção da Mulher, Ministério da Saúde, todos eles em conjunto trabalhem para a bonificação, ou seja, para tratarem da dignidade das crianças, para assim estarem também a preparar a dignidade de toda a sociedade. Sejam eles adultos depois, quando forem adultos depois, digo. Sim, portanto, quero aproveitar para agradecer-te mais uma vez, do fundo do meu coração. E eu, como estou a refletir África, eu gosto sempre de dizer alguma coisa da nossa tradição. Ndapandula Chalwa. Ndapandula Mwele Chalwa, Chalwa, Chalwa. Muito obrigado mesmo do fundo do meu coração. E vamos voltar a estar juntos, vamos voltar a fazer um direto juntos. E, como tu disseste, espero que as pessoas partilhem esse vídeo e chegue aos nossos líderes e eles ponham a mão na consciência e reflitam se efetivamente o que querem é educar os seus filhos para a sociedade angolana ou educá-los para a sociedade europeia ou a sociedade ocidental. Porque aquilo que nós temos estado a ver é os nossos líderes a terem casas nas Europas, portanto mandam para lá os seus filhos, e os direitos universais que a gente fala... É aquilo que eu vou dizer, nós estamos atentos agora, os governantes que saem de Angola para a Europa, nós estamos atentos. Sim, sim. Portanto, se crianças, e agora é mesmo para terminar, se as crianças e o vinho contam a verdade, portanto, ao olharmos para as nossas crianças, nós conseguimos perceber que tipo de governantes é que nós temos. Ponto final, parágrafo. Vamos encontrar-nos na próxima vez. Muito boa noite, Mana Luísa, e Ngasaki Dila. Okay. Obrigada. Eu também queria agradecer por este momento, por teres me convidado, e obrigada. Muito obrigada. Ok? Estamos juntos. Estamos juntos. Tá. Tchau, Boa noite. Beijo, boa noite. Tchau. Obrigada. Obrigado. Beijo.